Pessoal, vamos lá? Então, eu vou reprisar aqui o exercício que nós acabamos de fazer. Alguns alunos me pediram no privado, tá? Aqui o exercício pede para a gente escrever esses números na forma de fração, na forma fracionária. Esse primeiro caso aqui, ó, eu tenho um décimo aqui, certo? E uma parte inteira representada pelo menos 2. Para transformar isso em fração, a gente copia tudo sem vírgula. Então, menos 21. Coloca o número 1 aqui e vai observar a quantidade de casas decimais que tem. Se eu tenho uma só, eu coloco um zero. Então, 21 décimos. O B, eu tenho só o 8. Como que eu represento isso em forma de fração? Apesar de não poder fazer a leitura dessa fração, mas eu escrevo dessa forma. O 8 e o 1 embaixo. Por quê? Porque 8 dividido por 1 vai ser igual a 8. Esse aqui, 32,54. Copio toda a parte de cima, sem vírgula. E coloco o número 1. Completo com zero a quantidade de casas que eu tiver aqui. Se eu tenho duas, vou completar com duas. Então, 3.254 centésimos. Na letra D, a mesma coisa. Coloca o sinal de menos, 556. Quantas casas eu tenho? Duas. Coloca um, completa com dois zerinhos. Certo? Se eu tivesse três casas, três zerinhos. Quatro casas decimais, quatro zerinhos. Desse lado aqui. Aqui é um número misto. O 5 representa uma parte inteira e o 3 representa em quantas partes esse inteiro foi dividido. Aí eu expliquei lá, pelo exemplo do caderno, do livro, que a gente pode fazer isso, ó. Pega esse e multiplica por esse, certo? Então você vai fazer o denominador vezes 5, um produto. Ao resultado, eu somo com o numerador. Então vai ficar como? Ó, 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 2, 17. Em quantas partes eu dividi? Em 3. Então copio 3 embaixo. Tá? Se você fizer o inverso, se você dividir 17 por 3, você vai ter como inteiro 5, certo? E vai ter como parte fracionária os 2 terços, porque vai sobrar 2, né? Aqui no F, qual número que eu copio? 1077. Sinal de menos aqui, ó. Quantas casas decimais tenho? Duas, então coloca 2 zeros. Na G, copia todo o número, 7.895. Coloca o número 1. Quantas casas decimais eu tenho? 3, então vai se transformar em milésimos. Finalizando aqui, 52. Coloca o 1. Quantos zeros eu tenho? Quantas casas decimais eu tenho? Duas. Quantos zeros eu coloco? 2. 52 centésimos. Aí a segunda questão, que era a última parte da trilha, era só para identificar na apostila qual daqueles números não poderia ser representado como fração ou não era um número racional. E aí eu mostrei que seria a raiz quadrada de 6, porque ele dá se você fizer essa raiz, você não consegue defini-lo como um número racional. Ele entra em outra classificação de números, chamados números irracionais, que são aqueles em que não podemos representá-lo em forma de fração. Tudo bem, meus amores? Mais dúvidas vão mandando aí.